azitromicina em algum ponto desse slide? Boa. Não! Então, tudo certo até agora, porque ainda tem mais outro pepino pra gente resolver. É isso daqui, ó. Parece uma couve-flor. Você nunca vai comer couve-flor na vida, né? Fala, meu querido aluno do InfectoFlix, tudo bem com você? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou o professor Bruno Buso, um dos professores de infectologia aqui do InfectoFlix. Sou médico infectologista, trabalho com transplantes e vim deixar aí a sua decisão sobre usar antibióticos no pronto-socorro mais fácil e mais simples, beleza? Hoje a gente vai falar de um tópico muito prevalente e polêmico, pneumonias, onde a galera geralmente comete erros que eu vou ensinar você a não cometer. Então bora lá, gente. Antes da gente falar de pneumonias, eu queria frisar com vocês a importância de saber prescrever antibióticos corretos para uma pneumonia. Por que que isso é tão importante? Pneumonia, gente, é uma doença com mortalidade muito elevada, tá? Para vocês terem ideia, né, a mortalidade ambulatorial chega de 3 a 10%, em enfermaria até 10%, em pacientes intubados 25% e em pacientes com choque séptico, principalmente aqueles comórbidos, pode chegar até 50%. Então, é uma causa de infecção sensível, tá? À decisão correta de antimicrobianos e você tem que estar preparado para isso, beleza? E, gente, pneumonia a maioria trata errado, certo? Porque já tem estudos que mostram que até 57% das decisões de antibióticos em pronto-socorro são feitas ou com droga errada, ou com tempo inadequado, tá? Ou com doses inadequadas. E você tem que estar preparado para tomar a decisão correta. E você tem que prevenir o seu paciente de eventos adversos. Algumas drogas que são usadas no tratamento da pneumonia têm muitos efeitos colaterais e não são drogas de primeira linha. E você tem que ficar ligado para escolher a droga certa para poupar o seu paciente aí de diarreias, né, de alergias e de outros efeitos colaterais que podem ser fatais na escolha do antibiótico errado. Beleza? Gente, na aula de hoje a gente vai dar uma olhadinha nas definições e etiologias das pneumonias adquiridas na comunidade. Vamos entender quais exames complementares são essenciais para o manejo desse paciente. A gente vai falar um pouquinho de decisão clínica, então score de decisão clínica, qual que a gente deve usar, qual que é mais sensível, qual que é mais específico e como a gente faz o tratamento. Tratamento ambulatorial, tratamento em pacientes internados em enfermaria e também tratamento em pacientes em UTI. E para finalizar com chave de ouro, a gente vai dar uma pinceladinha em pneumonia aspirativa que pode aparecer e vai aparecer no seu plantão de pronto-socorro. Bora lá, gente? Falando então de pneumonias da comunidade. Pneumonia, gente, é um processo inflamatório de via aérea inferior e não necessariamente é causado por bactérias, tá? Apesar de todo mundo achar que pneumonia é sinônimo de bactéria, não. É sinônimo de inflamação de via aérea inferior, inflamação exudativa, certo? E ela pode ser causada, né, por uma infecção viral, bacteriana ou até fúngica, né, quando o paciente, por exemplo, é imunossuprimido, né? Em idosos é um problema muito relevante, é a quarta causa de óbito. Em idosos, então você tem que prestar muita atenção no manejo adequado desses pacientes, né? Então a gente sabe que é uma infecção de via aérea inferior e a gente classifica uma pneumonia como adquirida na comunidade se ela foi adquirida, então se o paciente passou a apresentar os primeiros sintomas fora do hospital ou até 48 horas do internamento hospitalar. Por que 48 horas? De onde veio esse número mágico, professor? Porque a gente sabe que os pacientes, depois de 48 horas de hospitalização, tendo contato aí com oxigênio, né, com oxigênio umidificado, água de hospital, né, fazendo as necessidades e se higienizando com água hospitalar, eles acabam sendo colonizados por bactérias
hospitalares a partir de 48 horas. Essas bactérias colonizam a região nasofaríngea e também região oral e, obviamente, decrescem aí para o trato respiratório inferior, causando uma pneumonia nosocomial. Então, a gente tem essa marca de 48 horas. O paciente começou sintoma em casa ou até 48 horas do internamento, a gente vai tratar pensando em bactérias de casa. O paciente passou de 48 horas de internamento, a gente já vai falar que é uma infecção relacionada à assistência em saúde ou uma pneumonia hospitalar, certo? Então vamos dar uma olhadinha no que muda os patógenos, né? Antes de 48 horas, tá? A causa mais comum de pneumonia adquirida na comunidade é o Streptococcus pneumoniae, ou o famoso pneumococo. Aquele mesmo pneumococo que a gente vacina para evitar a doença invasiva, por exemplo. A partir de 48 horas, gente, a gente deixa de ter a prevalência de pneumococo, que é um gram positivo, e a gente passa a ter uma participação maior de alguns gram negativos hospitalares, como a Pseudomonas aeruginosa, né, a Klebsiella pneumoniae, ou até de gram positivos hospitalares, como o Staphylococcus aureus, beleza? Fatores de risco para ter pneumonia, né? Que pacientes que estão mais propensos a desenvolver essa infecção pulmonar que pode ser tão grave, né? Pacientes tabagistas, pacientes senis, então idade acima de 60 anos é um fator de risco para pneumonia e também é um fator de risco independente para óbito. Pacientes diabéticos, seja insulino dependente ou não, também tem maior chance de fazer pneumonia e também aqueles pacientes com insuficiências crônicas, né? Seja o paciente aí com insuficiência respiratória crônica, né, nesses casos de DPOCs, por exemplo, que usam O2 em casa, ou paciente com insuficiência cardíaca crônica, né, ou aquele paciente que tem doença renal crônica, que também vai ser um grupo de risco bastante importante. Quando a gente vai falar de patógenos e quadro clínico, eu gosto sempre de fazer aquela divisão antiga que está caindo em desuso, tá, gente? Entre pneumonias típicas e atípicas. Por quê? Porque o quadro clínico é muito diferente, né? Pneumonias típicas, né, que é aquela broncopneumonia, pneumonia lobar, que a gente vê aquela consolidação, né, muito importante, nós vemos geralmente com patógenos extracelulares, ou seja, bactérias que fazem aí toda a sua ação, toda a sua toxicidade, todo o seu processo inflamatório fora de outra célula. E qual que é a causa mais comum de pneumonia adquirida na comunidade? O famoso pneumococo, ou Streptococcus pneumoniae, certo? Seguido aí de Haemophilus influenzae, tá? E Moraxella catarrhalis. Haemophilus influenzae vai causar pneumonia principalmente naquele paciente tabagista com enfisema pulmonar, né? E a Moraxella catarrhalis também vai ser mais prevalente em tabagista, especialmente nos meses de inverno, beleza? Como que vai ser o quadro clínico de uma pneumonia típica, professor? O quadro clínico vai ser hiperagudo, o paciente vai vir com 2, 3 dias de história de tosse, tosse expectorada, febre, dispneia, dor torácica. O paciente vai ser muito sintomático, tá? Essa febre vai tender a ser recorrente, alta, e essa é a pneumonia que você tem que tomar cuidado, né? A pneumonia típica, feita por bactérias extracelulares, é a pneumonia que mata paciente agudamente, né? E que causa sepse, que causa múltiplas disfunções, beleza? E a gente tem as pneumonias atípicas. O que são as pneumonias atípicas? São aquelas causadas por bactérias intracelulares, né? Bactérias intracelulares, elas não conseguem ser curadas facilmente pelo método de Gram, né? Então, por elas não terem parede celular, você não consegue visualizar essas bactérias muito bem, né? Por isso que elas são dificilmente identificadas em cultura de escarro, por exemplo, e elas precisam de culturas de meios especiais ou testes que não dependem de cultura para identificá-las, né? Das bactérias intracelulares, a gente tem a Chlamydophila pneumoniae, né, como uma das mais frequentes. Também temos o Mycoplasma pneumoniae, que é mais comum em crianças, né? Que também pode causar outras síndromes infecciosas, como úlceras orais, como inflamação em tímpano, anemia hemolítica imunomediada. E por que a gente não faz essa divisão entre típica e atípica? Por causa dela, da legionela. A legionela, apesar de ser uma bactéria intracelular, ela não vai ter um quadro de pneumonia atípica, que é um quadro mais subagudo,
com dias a semanas de duração, então aquela tosse seca que nunca melhora, é o paciente que vai ter dispneia que não melhora, né? Os sintomas vão ser brandos, persistentes, vão se confundir com muitas outras coisas, né? Com coqueluche, com sinusite, e vai ser um quadro não toxêmico, tá? Dificilmente o paciente vai ter febrão, vai ter sepse associada, exceto se for legionela, tá, gente? Legionela engana a gente. Legionela não dá o padrão radiográfico intersticial que a gente vê em pneumonias atípicas, né, por patógenos intracelulares. Legionela, ela finge que ela é um pneumococo, ela faz baita consolidação, ela faz quadro grave, ela faz quadro de sepse. Então é algo que vocês têm que sempre pensar em paciente grave com pneumonia também, beleza? Quando a gente vai suspeitar de pneumonia, professor, aquele paciente que tem febre alta, tosse expectorada, dispneia, né? Ele pode ter estertores crepitantes, ele pode ter pectorilóquia, lembra? Como ele tem uma consolidação pulmonar, fica mais fácil passar o som pulmonar para a sua ausculta. Então você consegue ouvir claramente o paciente falando alguma palavra ao auscultar o tórax consolidado, né? Você pode, se o paciente tiver uma pneumonia aí mais periférica, em contato com a pleura ou causando algum grau de pleurite, ter o som de estertores em velcro ou ter quadro de dor torácica ventilatório dependente, beleza? Em pneumonias atípicas, gente, você pode ter também alguns pródromos catarrais, né? Então, não é incomum um paciente com pneumonia atípica ter precedendo o quadro de pneumonia alguns sintomas gripais, né? Como pródromos catarrais, coriza, rinorreia, eventualmente até alguns sibilos e tosse seca persistente, que é a marca de pneumonia atípica, beleza? Como que a gente vai fazer a avaliação inicial, né, do paciente? Obviamente com uma boa anamnese e um bom exame físico. E o primeiro exame que a gente tem que pedir para esse paciente é uma radiografia de tórax, tá? O penúltimo consenso falava que se você tem certeza clínica de pneumonia através do quadro clínico e ausculta, você não precisa de raio-x. Pensando aí nos colegas da atenção básica que nem sempre tem esse exame fácil, né? Mas atualmente o último consenso da Sociedade Brasileira de Pneumonia, de Pneumologia e Tisiologia fala e deixa muito bem claro que você tem que indicar raio-x de tórax em 2 incidências sempre que tiver acesso a ele. Então a gente vai fazer para o paciente com pneumonia aquela radiografia de tórax PA, póstero anterior, que eu quero ver pulmão, e perfil, tá? Sempre que disponível. Por quê? Ah, para diagnosticar pneumonia, eu não conheço, eu não confio no meu exame físico? Não, porque a importância da radiografia é avaliar a extensão da pneumonia, é avaliar se tem alguma complicação, né, como o abscesso, como o derrame pleural, né, e também ajudar em diagnóstico diferencial. Eu vou dar um exemplo. Aquela avó que tem insuficiência cardíaca que você fica em cima do muro, será que é uma insuficiência cardíaca descompensada com edema pulmonar? Ou será que ela tem uma pneumonia junto? Ou pior ainda, será que ela tem uma pneumonia que descompensou a insuficiência cardíaca? Então é nesse caso que a radiografia de tórax auxilia muito a gente a fazer diagnóstico diferencial e eventualmente até poupar o uso inadequado de antibiótico. E quais são os achados radiológicos que a gente vai ter numa pneumonia adquirida na comunidade? Eu coloquei aqui para vocês uma radiografia normal, certo? A gente conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A gente conta aqui 11 arcos costais, então tá acima de 10. É uma radiografia de tórax simétrica, com o pulmão bem expandido, certo? Aqui a gente vê, ó, o coração, certo? E aqui a gente nota, isso daqui, gente, a galera confunde demais no pronto atendimento. Isso daqui é o hilo pulmonar normal, aqui é linfonodo, aqui é os brônquios fontes, os vasos da base, né? A gente não precisa se preocupar com isso daqui. Isso é um hilo pulmonar normal, isso não é uma consolidação. E muito colega, né, pega essa radiografia com o paciente com tosse, eventualmente uma febre baixa, e acha que isso daqui é pneumonia e acaba tratando, né? Então, cuidado, saiba ler o raio-x de tórax, a radiografia de tórax normal, né? A gente vê aqui também que o pulmão está norme expandido, simétrico, os seios costofrênicos aqui na pontinha, esse triângulo, ó, tá livre.
Esse parênquima não tem consolidações, especialmente em base, que a gente tem que avaliar muito bem, que é o local onde mais ocorrem as pneumonias, especialmente em idosos, e que também a gente não tem nódulo ou cavitação nessa radiografia de tórax, que está normal, certo? Quando a gente vê uma pneumonia lobar, por exemplo, né, tudo bem que essa radiografia aqui, o paciente saiu queimado, né, uma radiografia que está hiperpenetrada, mas essa hiperpenetração era para deixar mais claro o componente lobar dessa pneumonia. Veja só, aqui a gente tem a fissura horizontal e aqui o paciente tem uma pneumonia em lobo superior direito. E olha que interessante, ele tem uma consolidação bem extensa aqui, reparem que está bem radiopaco, e aqui, não sei se vocês conseguem notar, que está mais escurecida essa região dentro da consolidação. Essa região aqui mais escurecida, mais radiotranslúcida, a gente chama de broncograma aéreo. O que é o broncograma aéreo, professor? É quando você tem uma consolidação tão extensa, então alvéolo tão cheio, né, de pus, de exudato, que você consegue ver o ar dentro dos bronquíolos. Então, essa passagem de ar dentro dos bronquíolos que consegue ser visualizada devido à extensa consolidação, a gente chama de broncograma aéreo, que é um achado aí super específico de pneumonia adquirida na comunidade, que você tem que saber caso apareça na sua radiografia aí no seu plantão de pronto-socorro. E avaliar, como eu disse, complicações, uma delas é o derrame pleural. Como a gente vai ver um derrame pleural numa radiografia de tórax? A gente vai notar uma redução da expansibilidade torácica na maior parte dos casos, com assimetria relativa, né? A região que tem derrame pleural, geralmente o paciente expande menos, né? Então ele fica com uma assimetria relativa de tórax e um preenchimento do seio costofrênico. Reparem que o seio costofrênico normal é esse triângulozinho aqui, né? A goteira, onde está aí vazia, onde não há líquido, né? E aqui, quando a gente tem um derrame pleural, essa goteirinha aqui, ela para de ser muito visível. Você acaba vendo uma linha semicircular aí de líquido pleural, né? Um derrame pleural parapneumônico ou empiematoso, beleza? E, gente, falando de achados da pneumonia atípica, né? Como que é o achado da pneumonia atípica, professor? Esses infiltrados de atípicos, eles geralmente são intersticiais. Reparem que aqui parece que a gente jogou um monte de tinta assim no pulmão, né, com a mão. A gente tem um infiltrado que ele é randômico, ele é aleatório e ele é bilateral. E reparem aqui que ele tem um aspecto acinzentado, ele não tem aquela radioopacidade da consolidação, né? Esse infiltrado intersticial da pneumonia atípica, ele vai ser perihilar, então você vê um reforço da zona hilar bastante importante, tanto que você não vê os contornos cardíacos muito bem definidos, e ele tipicamente vai ser bilateral, tá? Se você encontra um infiltrado unilateral, pense novamente, porque dificilmente isso vai ser uma pneumonia atípica. E tem as condições também que não são pneumônicas, né, gente? Lembrar aí que edema agudo de pulmão pode confundir a clínica de pneumonia em muitos casos, e que na radiografia de tórax a gente pode ter derrame pleural bilateral e a gente pode ter esse pulmão que a gente até brinca que é o pulmão armado, né? Que a gente percebe um reforço de trama venosa, especialmente no ápice pulmonar, que muita gente fala que são reforços em chifre de rena. Olha aqui a rena, para quem não conseguiu enxergar, ó, antes, depois, certo? Esse reforço em chifre de rena, né, num paciente que tem outros sinais de insuficiência cardíaca descompensada, como estase jugular, né, ou edema de membros inferiores, ou hepatomegalia com bordas rombas, pode significar um edema agudo sem pneumonia associada, e nesse caso você vai fazer diurético terapia, você não vai entrar com antibiótico para esse paciente, combinado? Falando de exames complementares, gente, falamos da radiografia, que é essencial para avaliar esse paciente, né? Mas também podemos falar de exames de laboratório. E aqui, gente, muita atenção, eu não estou falando de pneumonia com sepse. Os exames de sepse a gente vai ver numa aula específica.
eu estou falando de exames normais para um paciente com pneumonia que você está atendendo lá na porta e você não sabe se vai internar ou se vai manejar em casa. O que você pode pedir para esse paciente? Você pode pedir um hemograma, que vai ser muito útil, né, para você ver se esse paciente tem uma leucocitose, né, ou uma leucopenia, se tem desvio à esquerda, então se tem aumento de bastões, mielócitos, metamielócitos, né? O PCR, se você tiver acesso no seu serviço em pneumonias bacterianas, ele vai ser mais elevado, em pneumonias virais nem tanto. E você pode pedir, inclusive, uma função renal, né? Uma creatinina e uma ureia, especialmente porque a creatina vai te ajudar a decidir a dose do antibiótico e a ureia vai ser muito essencial para decidir se você vai tratar esse paciente internado ou se você vai tratar esse paciente em casa, beleza? E se esse paciente tiver sinais de hipoxemia, né, ou aumento de trabalho respiratório, taquipneia, você também pode coletar uma gasometria arterial para ver aí a saturação de O2 desse paciente e também a PO2 e a PCO2 dele para ver se ele está tendo algum distúrbio ventilatório associado, especialmente se esse paciente tiver aí DPOC, né, ou tiver um enfisema aí de base, onde vai ser dificultosa a análise somente com a gasometria, com a oximetria periférica, beleza? Então, ter um parâmetro gasométrico central desses pacientes é muito importante. Falando de diagnóstico etiológico, professor, eu preciso achar a causa de pneumonia em todo mundo? Não, você não precisa achar a causa de pneumonia, o nome, sobrenome da bactéria em todo mundo. O diagnóstico etiológico, ele vai ser aí recomendado apenas para casos onde a hospitalização é necessária, seja hospitalização em enfermaria ou hospitalização em unidade de tratamento intensivo. E o que você pode fazer, né, para diagnosticar a pneumonia nesses pacientes? Você pode fazer uma cultura de escarro. Então lembra que a cultura de escarro é aquela cultura que tem muitos neutrófilos e poucas células epiteliais, certo? Porque neutrófilo vai estar no alvéolo inflamado, enquanto célula epitelial vai ficar aqui na cavidade oral. Se eu tenho um escarro com muita célula epitelial e pouco neutrófilo, significa que ele não é o escarro, ele é saliva, porque ele tem muita célula epitelial. O escarro de qualidade é aquele que tem muito neutrófilo e pouca célula epitelial bucal, beleza? Primeira coisa, vamos ver se esse escarro é qualitativamente bom. Aí a gente pode enviar uma cultura de escarro, uma cultura de secreção nasotraqueal. E lembrando que, assim, apesar de não ter uma sensibilidade, um rastreio muito bom, né, 62,5%, esse exame é super específico, né, 91,5% de especificidade, ou seja, ele geralmente confirma o agente etiológico, né, quase 100% dos casos. Se eu tenho um escarro de boa qualidade, por exemplo, em um paciente hospitalizado há muito tempo, que mostra uma pseudomonas aeruginosa, essa pseudomonas provavelmente está causando a pneumonia devido à alta especificidade desse método. Combinado? Você também pode pedir antígenos urinários, né? Professor, mas não é pneumonia? Antígeno urina, exame de urina? Sim, gente, quando a gente tem algumas infecções bacterianas, o nosso corpo mata algumas bactérias, né? Graças a Deus a gente tem neutrófilo aí para isso. E alguns componentes, algumas proteínas, alguns antígenos da parede celular dessas bactérias, eles são eliminados, por exemplo, na nossa urina, né? E a gente tem 2 antígenos urinários, né, para pacientes com pneumonia da comunidade, que é o antígeno urinário do pneumococo, o streptopneumoniae, e da legionela, né? Que olha só que legal, se você não tiver no seu serviço, eu acho que vale a pena você conversar para ter acesso a esses antígenos urinários. Não são métodos muito caros, são métodos de facílima execução e tem uma sensibilidade muito boa, sabe? Você tem uma sensibilidade de 80% e uma especificidade melhor ainda, de 95%, para identificar o agente etiológico. Isso pode ser muito interessante e até salvar a vida do paciente. Por exemplo, quando você encontra uma legionela, né, você direciona a terapia para uma classe de antibiótico específica, né, um macrolídeo ou uma quinolona, por exemplo, né?
E vice-versa, às vezes o paciente está com um esquema muito amplo porque ele internou, você descobre que é um pneumococo, acaba racionalizando e mantendo, por exemplo, só ceftriaxona, que é o que ele precisa. Hemocultura, gente, você pode coletar se você tiver acesso fácil ao seu serviço, especialmente para esses casos hospitalizados, mas lembrar que você não deve depositar muita expectativa nas hemoculturas, só 20% delas vão ser positivas nos casos de pneumonia adquirida na comunidade. Combinado? E, gente, pneumonia, tira isso da cabeça, porque isso é muito comum em plantonista do pronto-socorro. Pneumonia não é sinônimo de internamento, não é sinônimo de antibiótico na veia. A gente consegue tratar pneumonias com baixa mortalidade e bons desfechos com antibiótico oral em casa. A gente precisa saber o paciente que a gente deve internar para não comer bola e mandar um paciente grave, por exemplo, para casa. Por quê? A gente tem que pesar risco-benefício, gente. O paciente, se ele trata pneumonia em casa, ele tem menor risco de infecção relacionada à assistência em saúde, né? Então, ele vai ter menor risco de pneumonia nosocomial, de infecção de catéter, por exemplo. Esses pacientes já é comprovado que eles têm uma recuperação mais breve, mais rápida. Esses pacientes, quando eles estão em casa, eles se movimentam mais, eles não ficam tão acamados, então isso reduz muito o risco de eventos, né, de TEV, de tromboembolismo venoso, né? E qual que é o lado ruim, né, do paciente aí tá em casa? Esse paciente, ele pode ter má adesão. Então, se é um paciente que não tem um apoio familiar, né, ou um apoio social muito grande, você pode ter má adesão medicamentosa e isso até comprometer os resultados desse paciente. E você pode também ter complicações não assistidas, né, como você não vai ter equipe médica de enfermagem cuidando dele, você pode ter uma hipoxemia, por exemplo, né, que não foi visualizada e não foi assistida adequadamente. Se o paciente trata no hospital, é exatamente o contrário, né? Você tem um maior risco de írias, você tem um maior risco de queda, você tem um maior risco de delírio e de tromboembolismo venoso, mas o tratamento é assistido e você tem avaliação clínica diária. Então, isso é pesar o risco-benefício, beleza? E é difícil tomar essa decisão, gente, eu entendo, tá? Às vezes o paciente é velhinho, 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 tem comorbidades e você não quer liberar para casa e acaba internando, né? Mas aí um internamento que é para durar 2, 3 dias acaba durando 2 semanas, que esse paciente faz delírio, cai do leito, né? Faz uma infecção de trato urinário porque teve que sondar, porque fez bexigoma, enfim, loucura, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa decisão, né? E para ajudar a tomar essa decisão, você não precisa tomar isso na base do achismo. A gente tem alguns scores de decisão clínica, né? Scores de mortalidade para esses pacientes. São scores, né, que eles utilizaram alguns critérios que somam a possibilidade do paciente ter um desfecho ruim e eles ajudam a decidir onde a gente vai tratar esse paciente. Vocês leram azitromicina em algum ponto desse slide? Não! Então, tudo certo até agora, porque ainda tem mais outro pepino pra gente resolver. É isso daqui, ó. Parece uma couve-flor. Você nunca mais vai comer couve-flor na vida, né? A gente tem o Kirby 65, que é o clássico, que provavelmente vocês devem conhecer. E eu não quero que vocês desapeguem do Kirby 65. Por quê? Ele é um score de fácil execução, ele é custo efetivo, apesar de ter ureia e de precisar aí de um exame laboratorial para decidir se vai internar ou não o paciente, ele é o score que mais economiza quando a gente vai falar de internamento, tá? Ele é o que mais acerta por o menor custo possível e ele vai focar em identificar riscos. A gente tem o PSI, ou Pneumonia Severity Index, né, que é o famoso PORT,
O porte, ele é mais complexo, ele pergunta um monte de coisas, se o paciente tem insuficiência, se o paciente tem câncer, enfim, ele é pouco custo efetivo, por incrível que pareça. A gente espera, né, que um score muito complexo, que ele vai acertar mais, né, que vai melhorar, mas não, as meta-análises mostram, né, que ele tem uma custo-efetividade baixa, então não é o score que a gente utiliza, por exemplo, em protocolos de pronto-socorro. Ele subestima pacientes, né, que não têm comorbidades e puxa a sardinha para aqueles pacientes que têm alguma comorbidade. E tem o CRB65, gente. O CRB65 é basicamente o CURB sem a ureia, né? Muitas vezes a galera usa o CRB65, até perguntam por aí em prova de residência, porque ele é o mais fácil, o mais execuível, né? Aquele que você vai usar em atenção primária, que você vai estar usando se você for fazer um atendimento no meio do mato, né? Sem recurso laboratorial. Mas lembra que esse score, por não ter a ureia, apesar de ser de fácil execução, ele tem uma sensibilidade aberrante, uma sensibilidade muito alta com uma especificidade baixa, ou seja, ele erra muito para cima, ele hiperhospitaliza a paciente. Então, se você conseguir coletar uma ureia no pronto-socorro do seu paciente, isso vai ajudar muito a você a tomar essa decisão clínica mais assertiva e acurada, certo? E o CURB 65, como eu disse, é o padrão ouro. O que compõe isso? O CURB 65 é um mnemônico, tá, gente? A gente tem C de confusão mental, U de ureia acima de 50 mg por decilitro, R de respirações maiores que 30 incursões respiratórias por minuto, B de blood pressure ou pressão arterial, né? Então, se a gente tiver hipotensão sistólica abaixo de 90 ou hipotensão diastólica abaixo de 60, e 65 se o paciente tiver 65 anos ou mais, né? E aí, como que a gente vai fazer? É muito fácil esse score. Cada um, ele vai pontuar um ponto, né? Então, se o paciente tem confusão mental e mais que 65 anos, ele vai pontuar no C e no 65, vai ganhar 2 pontos. Se esse paciente tem a ureia elevada e hipotensão, por exemplo, ele vai ganhar 2 pontos também. Se é um idosinho que está taquipneico aí com 40 incursões respiratórias por minuto, hipotenso, confuso, ele vai ganhar aí no C, no R, no B e no 65, ele vai ganhar 4 pontos. E a partir dessa pontuação do CURB 65 é que a gente consegue estimar a mortalidade do paciente e identificar aqueles com maior risco para tratar no ambiente hospitalar, certo? 0 a 1 pontos, eles têm uma mortalidade bem baixa, de 1,5%, e você pode, ó, tratar em casa, liberar esse paciente. Quando tem 2 pontos, a mortalidade fica muito próxima de 10%. E aí o próprio consenso que criou o CURB, né, fala que você deve considerar internamento. Ai, mas que saco, que critério objetivo é esse, né? Considerar internamento? Eu quero uma coisa que me dê resposta. Ele pede para você usar o bom senso quando tem 2 pontos. Então, você vai internar aquele paciente que está hipoxêmico, que precisa de O2, ou paciente que tem outras comorbidades descompensadas, por exemplo, aquele paciente com doença renal crônica, que tem uma create basal de 1,8 e ele chega para você com pneumonia desidratado e com create de 2,2, você vai acabar internando se ele tiver 2 pontos. Pacientes que têm derrame pleural, né, seja ele parapneumônico ou empiematoso, porque eles têm aí um pior desfecho, né, pós-tratamento. Pacientes que têm risco de baixa adesão, então aquele vozinho que aparece no pronto-socorro fala assim: ai, meu filho, é o SAMU que me trouxe, eu moro sozinho, meus filhos moram em outro estado, eu falo com eles a cada 4 dias. Se ele tirou 2 pontos, você vai internar para tratar, porque esse vozinho ele vai errar na hora de comprar antibiótico, ele vai errar o horário de tomar um antibiótico. Se ele passar mal, ninguém vai estar vendo a cara dele lá na casa, né? Então, baixo suporte social com 2 pontos é um indicativo de internamento também. E se o paciente tem 3 ou mais pontos, ele tem um risco grande de morrer. Ele tem uma mortalidade de 22%. Esse paciente você vai internar obrigatoriamente e fazer terapia aí endovenosa, né, nas primeiras horas.
Decidiu onde você trata, vamos escolher as drogas, né? Para tratamento ambulatorial, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é se esse paciente tem alguma comorbidade, se ele tem alguma insuficiência, especialmente também se ele utilizou algum antibiótico ou se ele teve algum internamento recente, né? O uso de antibiótico ele é relevante no último mês, internamento recente no último mês também. Se esse paciente respondeu não para tudo, doutor, eu não tenho comorbidade, sou super saudável, não usei antibiótico nos últimos 30 dias, não fiquei internado em nenhum lugar nos últimos 30 dias, você vai tratar ele na comunidade com uma classe de antibiótico. E aqui a gente pode usar diversas classes, mas o carro-chefe fica entre beta-lactâmicos e macrolídeos, beleza? Beta-lactâmicos a gente pode escolher amoxicilina, por exemplo, lembrando que como a gente quer tratar uma infecção potencialmente grave por pneumococo, a gente tem que fazer uma dose maior de amox. Então a recomendação de consenso é 1 grama a cada 8 horas, né? Por 5 a 7 dias. Já tem estudos que mostram que 5 dias aí de antibiótico para uma pneumonia não complicada em um paciente com shape bom já é suficiente para tratar, né? Você pode também utilizar amoxicilina e clavulanato, caso você esteja preocupado principalmente com moraxella, né, com Haemophilus influenzae. Lembra que podem produzir beta-lactamase, então você vai precisar do inibidor de beta-lactamase para matar essas bactérias. E aí o famoso clavulin, né, se for o clavulin normal, um comprimido de 8 em 8 por 5 a 7 dias também. Se for o clavulin BD, ele vai ser 2 vezes ao dia por 5 a 7 dias também. Você pode utilizar acetilcefuroxima, o famoso Zinat, tá? A dose vai ser 250, reparem que tem uma posologia bastante atrativa, vai ser 2 vezes ao dia, de 5 a 7 dias. Ou você pode utilizar macrolídeos, né? Lembrando que você vai evitar macrolídeos em pacientes que têm cardiopatia prévia, porque eles podem aí prolongar o intervalo QT e até gerar algumas arritmias. Qual a dose de macrolídeo, professor? Você pode utilizar azitromicina, 500 mg, uma vez ao dia, por 5 dias, tá? Lembrando que a azitro a gente não vai fazer 7 dias, porque tem uma meia-vida muito longa, então 5 dias já é mais que suficiente. Claritromicina, né, o famoso Claricid, aí que a gente tem no mercado, você tem 2 modos de liberação. Você tem aquela claritromicina de liberação prolongada, nessa você só faz um comprimido de 500 uma vez ao dia por 5 dias, e se for de liberação habitual, sem ser prolongada, você vai fazer 500 de 12 em 12 horas por 5 dias. Se esse paciente respondeu sim para quaisquer dessas perguntas que você fez, então, doutora, eu tenho insuficiência cardíaca, eu infartei no passado, fiz CAT, né? E hoje eu tenho doença arterial obstrutiva periférica, tenho insuficiência renal. Ou, eu utilizei a clavulin 2 semanas atrás para tratar uma sinusite, ou, eu fraturei meu fêmur e fiquei internado aí durante 20 dias no último mês. A gente vai fazer 2 classes de antibiótico. E isso é que eu não quero que você erre. Porque se esse paciente tem esses riscos, né? Se você trata com uma classe só, você corre o risco desse paciente descompensar e chegar num quadro crítico para você. E quais são as 2 classes? Você sempre vai utilizar um beta-lactâmico, tá? Então, seja uma amoxicilina, né? Amoxicilina clavulanato ou uma cefuroxima, mais um macrolídeo, azitro ou claritro. Repare que ninguém aqui falou de quinolona, gente. Quinolona não é opção de primeira linha para nada. Quinolona, né, é uma droga que é relacionada a muitos eventos adversos, como ruptura de tendão, prolongamento de QT, né, disglicemias, né? Então você tem que prestar atenção, porque a quinolona na pneumonia ela vai ser opção para pacientes alérgicos. Segura a mãozinha aí do levo, segura a mãozinha aí do moxifloxacino, porque vai ser opção para paciente com alergia, e é isso que eu vou falar para vocês. Se o paciente tem alergia aos beta-lactâmicos e macrolídeos, você vai usar a droga que você está guardando durante muito tempo para ser usada, né?
A quinolona, gente. Quinolona, apesar de ter uma posologia muito sedutora, né, dá vontade de passar uma droga que é uma vez ao dia, né, para o paciente. Em idosos causa muita confusão mental, né? Pacientes diabéticos insulino dependentes podem fazer hipoglicemia por causa de quinolona. Você pode ter rabdomiólise, então não é tão simples assim. Fora que quinolona muitas vezes é uma opção para a gente tratar infecções até por patógenos, né, agressivos, por patógenos resistentes, como pseudomonas, né? Então, a gente tem que guardar para o momento que a gente vai precisar usar de forma adequada. E quais quinolonas que eu posso utilizar para tratar pneumonia? Eu posso usar o levofloxacino, tá? Que o nome comercial Tamiram, Tavoc, né? A dose preferencial 750, uma vez ao dia por 5 dias. Ou a gente pode utilizar o moxifloxacino, que tem o nome comercial aí de Avalox, 400 miligramas, também uma vez ao dia. Aí, mas lembrando que o Avalox a gente vai fazer 7 dias, que é a recomendação de bula, beleza? Gente, e não é firula que eu estou inventando não, tá? Se você for pegar a bula da quinolona, isso deixa muito claro, né, essa questão de eventos adversos. Repara, né, que levofloxacino, por exemplo, o Tamiram, né, só deve ser indicado para tratamento das infecções para as quais ele é recomendado, nos pacientes onde você não tem opções de tratamento alternativas. Então, não sou eu que estou falando isso, é a bula, é o FDA, é o Ministério da Saúde. Guarde quinolonas para quando você realmente precisar delas, beleza? Fiz o CURB 65 e esse paciente vai precisar estar na enfermaria. Lembrar que enfermaria não é sinônimo de endovenoso. Aquele paciente que está super bem, com via oral disponível, que não tem grandes disfunções, você pode começar o tratamento via oral, a depender deste paciente. Eu vou estar olhando para o paciente na enfermaria, tá? Pelo amor de Deus, né? Você vai estar vendo, vai estar passando visita, vai estar examinando, vai, né, tá dando aquele joinha todos os dias. Então, aqui, quinolona pode. Porque se esse paciente tiver algum evento adverso, você vai monitorizar esse evento e você vai tratar esse evento adverso e vai trocar o antibiótico dele, né? E aí, para esse paciente, cobrir atípico fica a seu critério, né? Lembrar que para pneumonia atípica, então, clamidófila pneumoniae, micoplasma e legionela, beta-lactâmico não funciona, porque beta-lactâmico age na parede, eles não têm parede, né? Então, para tratar atípico, a gente sempre usa quinolona ou macrolídeo, beleza? Enfermaria, a gente tem 3 esquemas disponíveis, tá? O esquema 1, que a gente vai fazer ceftriaxona, que é o Rocefin, 1 grama de 12 em 12, 5 a 7 dias, mais um macrolídeo. E aqui pode ser a azitromicina ou claritromicina, beleza? O esquema 2, lembrando, gente, a claritromicina endovenosa, ela causa muita flebite. Então, sempre que o paciente tiver via oral disponível, você pode fazer o famoso Rocefin com ácido via oral, tá? A biodisponibilidade, né, oral de macrolídeos é acima de 90%. E o paciente, se ele tem boca, né, se ele absorve bem, ele pode usar o macrolídeo pela boca, sem aí pestanejar ou ter medo de ser feliz, beleza? O esquema 2 que dá para você pode fazer uma quinolona em monoterapia, então ou levo ou moxi, mas lembra de ficar de olho, né? Se esse paciente vai ter dor muscular, se esse paciente aí, né, vai ter alguma arritmia, ou se esse paciente vai fazer açúcar mais baixo ou mais alto durante o tratamento. Bola fora, idoso. Gente, não misture idoso com quinolona. Isso daí é uma dupla que não dá muito certo, né? Idosos, especialmente idosos que têm uma alteração cerebral estrutural, que já tiveram AVC prévio, ou que tem alguma condição demencial, alguma condição psiquiátrica prévia, eles podem fazer delírio, né, com as quinolonas. Então, você deve evitar quinolonas, especialmente em idosos, para evitar agitação psicomotora, porque essa agitação psicomotora, que muitas vezes é causada pelo fármaco, pode gerar uma cascata de iatrogenia, né? E aí o paciente faz exame desnecessário, já acham que é sepsis, começa a investigar autofoco,
trata uma cultura de urina que não tem nada a ver com a história, né? Então, a causa de tudo isso pode ser uma quinolona. Então, para esses pacientes idosinhos, prefiro um beta-lactâmico com macrolídeo, combinado? E a gente tem o esquema 3, gente, que como o paciente está bem, ele está sendo monitorizado, ele está sendo visto todos os dias, não necessariamente você precisa cobrir atípico, né? Com quinolonas ou macrolídeos. Você pode fazer monoterapia, seja com Rocefin, né? Com ceftriaxona ou com amoxicilina clavulanato, beleza? Gente, se esse paciente está grave, crítico, a ponto de precisar ir para a UTI, o paciente está grave, você não pode errar na UTI, né, gente? Então, você tem que cobrir tudo aquilo que é possível para o paciente não morrer. Então, na UTI, você tem que cobrir aquilo que vai vir da comunidade, né? Então, vai cobrir pneumococo muito bem, vai cobrir atípico muito bem, porque o paciente está grave, certo? Então, você tem dois esquemas aí preferenciais de UTI. O primeiro esquema é fazer ceftriaxona, né, 1 grama de 12 em 12, 5 a 7 dias, mais azitromicina ou claritro. Ou o esquema 2, né, ceftriaxona para cobrir patógenos típicos, como o pneumococo, mais levofloxacino ou moxifloxacino para cobrir os atípicos, né, especialmente legionela, que causa pneumonia grave nesses pacientes, beleza? Agora, para terminar e arrematar a aula de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre pneumonias aspirativas. Gente, pneumonia aspirativa, ela é mais comum, né, em idosos, mas você pode ter adultos aí relativamente jovens, né, com pneumonias aspirativas também. Você tem que lembrar daqueles adultos, por exemplo, que sofrem de etilismo crônico, né, que podem ter aí alguma outra causa de broncoaspiração, como doenças neurológicas prévias, como doença do refluxo, né? Então, isso não acontece só em idoso e você tem que ficar prestando atenção se esse paciente tem sinais de disfagia ou de microaspiração crônica. E quando a gente tem uma pneumonia aspirativa, você precisa cobrir bichinhos de boca, né? Você precisa cobrir muito bem anaeróbios e Staphylococcus aureus também, beleza? Mas lembrar que nem todo mundo que aspira tem pneumonia, né? Qual que é a conduta que os consensos eles recomendam? Teve um vômito e broncoaspirou, a gente pode observar sem antibiótico por 72 horas. Se esse paciente piorar clinicamente, fazer febre, né? Começar taquipneia, hipoxemia, aí você pode começar a tratar uma pneumonia, mas só 30% dos pacientes que broncoaspiram vão fazer um processo infeccioso decorrente de broncoaspiração. Então, é algo que você pode flexibilizar um pouquinho mais. Anaeróbio, gente, é importante cobrir na pneumonia aspirativa, mas eu queria falar para vocês que não é essa bola toda não, tá? Anaeróbios, eles participam somente em 10% a 15% das pneumonias aspirativas. Então, apesar de você cobrir, lembre-se que ele não é o patógeno principal. O paciente está internado com uma pneumonia aspirativa, você vai fazer ceftriaxona, né, que é o Rocefin. E lembrar que a pneumonia aspirativa não vai ser esse tratamento curtinho, né, vai ser aí de 10 a 14 dias. Por quê? Porque esse paciente ele tem maior chance de fazer abscesso pulmonar, né? Então, você vai começar com o Rocefin, 1 grama de 12 em 12, 10 a 14 dias, mas lembrar que o Rocefin não cobre anaeróbio adequadamente. Então, você tem que fazer uma cobertura para anaeróbio. E aí, qual droga que a gente vai usar para anaeróbio? A gente vai usar metronidazol? Não, a nossa droga anaerobicida aí preferencial vai ser a clindamicina, tá? Clindamicina, o famoso Dalacin, 600 miligramas, 3 vezes ao dia de 10 a 14 dias, a gente vai fazer por 2 motivos, porque além de cobrir anaeróbio, ele tem um efeito antitoxina estafilocócica. Então, ele vai reduzir complicações do Staphylo aureus, como, por exemplo, formação de abscessos, né? Ou você pode também fazer a famosa amoxicilina clavulanato, que vai cobrir bem aureus, vai cobrir bem strepto, vai cobrir bem anaeróbio, tanto faz, tá? Se esse paciente for internado e você não tiver, por exemplo, ceftriaxona e clinda, né, no seu serviço, ceftriaxona tem, mas às vezes não tem clinda,
não tem clavulin endovenoso, por exemplo, você pode fazer piperacilina e tazobactam, né? 4,5 gramas de 8 em 8 horas. Lembra que a dose de 4,5 de 6 em 6 é para pseudomonas. E às vezes você fazendo uma dose menor, 4,5 de 8 em 8, por exemplo, que é para cobrir o que realmente interessa, né? Estáfilo, anaeróbio, estrepto de boca, a gente consegue poupar o paciente de eventos adversos, né? O paciente que faz Tazocin, né, a pipetazo 3 vezes ao dia em vez de 4 vezes, né, tem maior tolerância, menos diarreia e menos eventos adversos relacionados ao Tazocin. Então lembre-se disso, que Tazocin não é carimbo que é de 6 em 6 horas. Quando a gente não quer cobrir pseudomonas, ele funciona muito bem, obrigado, de 8 em 8 horas. E pneumonias aspirativas, né, obviamente eu não preciso ficar com o paciente internado 2 semanas para tratar, né, ele estando bem, sem complicações, com boa evolução clínica, eu posso liberar para casa para terminar esse tempo aí de antibiótico com uma opção via oral. E a gente tem 2 opções que a gente recomenda para casa, né? O amoxicilina e clavulanato, que vai muito bem, obrigado, né? Mas lembra que o paciente, se ele tem alguma disfagia, dificuldade de engolir, né, engasgos frequentes, que a cápsula, né, o comprimido, desculpa, revestido do clavulin, ele é bem grande, então o paciente pode ter dificuldade e você tem que pensar nisso, né? Não adianta nada, o cara fez uma pneumonia aspirativa porque engasgou, você dá alta para ele com uma terapia via oral com comprimido extremamente grande e ele vai engasgar de novo. Então pense nisso, tá? E pneumonia aspirativa, você está autorizado a deshospitalizar o paciente talvez com uma quinolona, né? Cuidado com idosos, como eu falei anteriormente, mas uma opção muito legal é o moxifloxacino, tá? Não tô falando de levofloxacino, tô falando de uma quinolona com boa atividade contra anaeróbio. E qual quinolona que tem boa atividade contra anaeróbio? O moxifloxacino, ou famoso Avalox, que vai ser uma vez ao dia aí por 10 dias, né, no total. Lembrando que se ele usou 4 dias no tratamento intra-hospitalar, você vai debitar isso e vai tratar só com 6 dias, né? O tempo que ele tratou no hospital deve ser contado e considerado, beleza? E você tem que orientar esse paciente com pneumonia aspirativa que está dando alta. Se ele tiver febre, se ele tiver piora de dispneia, né? E se a febre persistir por mais que 72 horas, você readmite esse paciente e refaz uma radiografia de tórax, porque é essencial excluir abscesso pulmonar nesses casos de febre persistente após broncoaspiração, beleza? Lembrando que dos pacientes que broncoaspiram, né, pelo fato do brônquio direito ser mais retificado, você acaba tendo a maior parte das aspirações em base direita e, obviamente, é o local que mais vai aparecer abscesso também, beleza? E você sempre tem que se perguntar por que esse paciente aspirou, né? Será que ele tem uma disfunção neurológica que eu preciso investigar melhor? Será que ele tem uma doença do refluxo, né? Que eu vou precisar tratar para evitar novas broncoaspirações, né? Muitas vezes, né, pacientes, por exemplo, com síndrome demencial que fazem muitas pneumonias aspirativas, a gente acaba contraindicando, né, dieta via oral e acaba fazendo dieta via gastrostomia, porque esse paciente broncoaspirar cronicamente vai causar lesões pulmonares e vai diminuir a expectativa de vida dele, né? Então, a GTT, por exemplo, pode ser indicada em pacientes com broncopneumonias de repetição por aspiração. Aqui o trabalho em equipe é essencial, a fono vai ter que avaliar o paciente junto com você para ver se ele tem alguma disfagia de condução, por exemplo, que mereça tanto treinamento fonoaudiológico quanto aí contraindicação de via oral, beleza? E aí, gente, eu vou repetir a radiografia, pelo amor de Deus, não faça isso. Uma consolidação de pneumonia, mesmo depois de tratada, pode demorar semanas, tá? Para sair da radiografia, né? Para ser reabsorvida. Então, a gente só vai fazer radiografia de tórax em um contexto, na verdade, 2. Se esse paciente tiver persistência de sintomas, se ele persistir dispneia, se ele persistir febre, se ele persistir dor torácica, ventilatório dependente. E por que eu faço? Para avaliar a complicação.
para avaliar se tem empiema, abscesso, por exemplo, certo? Ou se esse paciente for um tabagista de grande monta, se ele for tabagista maior que 50 anos maço, a gente vai esperar 1 mês, tá, da pneumonia, que é o tempo mais ou menos que leva para a reabsorção de consolidações, e a gente vai repetir essa radiografia de tórax. Mas por que a gente vai fazer? Para avaliar se esse paciente tem alguma neoplasia pulmonar, se ele tem algum nódulo pulmonar embaixo daquela pneumonia que você tratou, beleza? Gente, não comam bola com pneumonia, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula, espero ter ajudado vocês a clarear aí os conceitos para os seus plantões de pronto-socorro, especialmente como diagnostica, como trata e que a gente não deve usar quinolona à torta e à direita. Um grande abraço, nos vemos nas próximas aulas do InfectoFlix, fica aqui com a gente.